Boa tarde a todos. Este é mais um evento realizado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil, com a participação do desembargador Jean Saad, nosso diretor cultural, e tendo como palestrantes dois eminentes desembargadores, brilhantes desembargadores, que são o desembargador Eduardo Guzmão e o desembargador Cláudio Delorto. A palestra versará sobre a conquista do Kilimanjaro, o bem-estar de uma caminhada memorável e os efeitos no trabalho. Fiz algumas notas e farei a leitura delas. Thich Nhat Hanh, autor de muitos livros, também escreveu sobre a arte de caminhar. É um monge e líder espiritual bastante conhecido. Diz ele que, entre aspas, quando caminhamos com atenção plena, nossos pés estão massageando a terra. Plantamos sementes de alegria e felicidade com cada passo. A cada passo, uma flor nasce. E continua ele. Andar neste planeta é uma coisa maravilhosa de se fazer. Fecha aspas. Neste contexto, penso que a caminhada saudável traz paz e bem-estar. É bom para o corpo e mente. E assim, a influência positiva na nossa vida pessoal e profissional acontece de maneira significativa. Produzimos mais, melhor e concentrados, desfrutando das consequências prazerosas de ir e vir. E quando se vai ao topo do Kilimanjaro, a conquista deve ser uma emoção fantástica, inesquecível, que entra no patrimônio espiritual para sempre e se reproduz em belas ações e atitudes. O trabalho jurisdicional torna-se mais apurado, sensível e humanizado, em vista da maior força interior que se adquire ao superar cada obstáculo para si e ajudando os companheiros. E na vida pessoal, creio numa postura mais próxima de Deus e de todos os seres que habitam a Terra, na procura de sua felicidade e na felicidade alheia, dos seres humanos até no sentido oculto das plantas, das árvores, dos animais e do equilíbrio do meio ambiente e de toda a natureza. Então, feitas essas considerações, passa a palavra para o colega Jean Saad. Boa tarde a todos. Eu vou começar com uma apresentação acadêmica, né, da formação do desembargador Delorto e da formação do desembargador Eduardo Guzmão. Então, o desembargador Cláudio Luiz Braga Delorto, ele é graduado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, ele é mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes, é professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e professor adjunto da Universidade Católica de Petrópolis. Membro do Conselho da EMERGE e coordena a disciplina de Direito Digital, lá na EMERGE. O desembargador Eduardo Guzmão Alves de Brito Neto, ele é formado pelo ERGE, mestre pela USP, tem LLM pela Universidade de Harvard e foi meu colega no curso preparatório à carreira da magistratura na EMERGE. Então, o desembargador Eduardo, ele já participa da minha vida há mais de 30 anos. E o desembargador Delorto, a memória que eu tenho dele mais próxima foi quando ele foi presidente da nossa associação, não é? Então, são dois desembargadores já antigos aqui no Estado, com muita experiência profissional, e, obviamente, que a nossa carreira causa um estresse, não é? Causa um desgaste,
E nada mais justo que uma atividade física para propiciar uma limpeza da mente, não é? De maneira que a gente consiga trabalhar melhor e mais feliz. Algumas pessoas, como acredito que o desembargador Peterson, prefere limpar os olhos caminhando à beira da praia. Não é? Agora, outras pessoas, com um espírito um pouco mais aventureiro, como é o caso do desembargador Delorto, do desembargador Eduardo Guzmão, preferem escalar um monte, mas não um monte qualquer, né? Um monte que fica na Tanzânia, perto do Quênia, não é? A uma altura de 5.595 metros, não é? Sendo o monte, vamos chamar assim, mais alto do continente africano. Então, eu vou passar a palavra ao desembargador Delorto para ele contar para a gente como que foi essa experiência, porque o grupo escolheu o Kilimanjaro para fazer essa atividade, foi a preparação física, como foi feito o roteiro de viagem, e o que a gente pode tirar de lição da experiência de vocês, caso algum de nós queira repetir. Ótimo, acho que todos deveríamos passar por essa experiência. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Quero cumprimentar o desembargador Peterson Simão, o desembargador Jean Saad, e o desembargador Eduardo Guzmão, meu companheiro dessa jornada, que foi a subida ao Kilimanjaro, e dizer que é uma honra muito grande poder participar deste evento, nessa plataforma digital do Instituto dos Magistrados Brasileiros. É uma grande honra, é um grande prazer. Reconheço a importância do trabalho que o IMB realiza e tenho certeza que o desembargador Peterson, com a sua dedicação e com o seu afinco à frente do IMB, fará com que esse instituto ganhe certamente a projeção que ele merece e deve ter no âmbito da cultura jurídica e, obviamente, da realização de eventos que permitam um aprimoramento das nossas relações pessoais e das nossas relações com o próprio trabalho. Eu quero cumprimentar também o desembargador Jean Saad, que me lembro muito daquelas nossas conversas lá em Niterói, ainda em épocas de campanha eleitoral para a nossa Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, que tive a honra de presidir por 2 ocasiões em momentos distintos da minha vida, uma época como juiz, uma outra época como desembargador, e falar um pouco dessa atividade, que é uma atividade, obviamente, lúdica, né? Uma atividade que a gente deve manter ao lado da atividade profissional, que é exatamente a ideia do montanhismo, das caminhadas, enfim, a atividade física de um modo geral. O desembargador Eduardo Guzmão, com quem tive a honra de trabalhar como juiz auxiliar da Corregedoria, na época em que o pai do desembargador Eduardo Guzmão, o desembargador José Lucas Alves de Brito, era o corregedor-geral, e tivemos naquela ocasião também a oportunidade de realizar uma atividade de montanha. Fizemos a travessia Petrópolis-Teresópolis pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é uma caminhada bastante intensa, não é? Que tem até um nível de dificuldade em alguns trechos. O desembargador Eduardo Guzmão vai se lembrar daquela pedra que é chamada de Cavalinho, onde há necessidade, inclusive, de se usar corda, porque é um trecho um tanto quanto perigoso, né? Porque tem um precipício logo adiante, então é preciso ter um certo cuidado, é uma caminhada um pouco mais técnica até do que essa que nós realizamos em continente africano. Desembargador Delorto, só para dizer que é o lugar onde o francês se perdeu, não é? Ali, entre Teresópolis e Petrópolis, teve um francês que se perdeu ali. Exatamente. Eu sempre digo assim, a atividade de montanhismo é uma atividade que tem que ter sempre uma cautela, um preparo, não só um preparo físico, que é óbvio, né? Mas também de entender um pouco a montanha. Alguém disse uma vez assim, por que Deus fez as montanhas? Bem, Deus fez as montanhas para que nós pudéssemos subir,
né? Pudéssemos ir até o topo das montanhas. Acredito bastante nisso. Agora, nós também precisamos entender o que a montanha nos fala, né? E alguém vai dizer, agora o Delors ficou maluco, já estava conversando com a montanha. Sim, mas a montanha nos transmite uma série de informações e o Ismador Gusmão já entendeu isso. A montanha, e essa experiência do Kilimanjaro é muito isso, ou seja, o que a natureza, em vez de falar da montanha, o que a natureza nos transmite, o que a natureza nos cobra, não é? E quais as oportunidades que a natureza nos oferece e quais os riscos e os perigos que a natureza nos oferece. Então, é muito importante, eu acho que essas experiências do montanhismo, por exemplo, ela permite, e eu vou concretizar isso que eu estou dizendo, o seguinte, outro dia me ligou um amigo dizendo assim, pleno janeiro, dizendo assim, eu vou subir a pedra Y. Eu falei, olha, não é uma boa ideia fazer isso no verão, não é? Por quê? Porque no verão a possibilidade de nós termos uma chuva, um temporal, etc., é muito arriscado. Você tem que ponderar esse risco para saber se realmente é o momento ideal. No inverno muito rigoroso, também temos que ter cuidado, né? E temos a preparação com o frio e tal. Quando nós decidimos, e foi, na verdade, o desembargador Eduardo Gusmão quem me convidou para essa aventura no Kilimanjaro, para irmos para a Tanzânia, para subirmos o Kilimanjaro, o meu filho, que sempre gostou muito de montanhismo, e fez também alpinismo, que é algo muito mais complicado, ele disse assim, agora, vamos, não temos dúvida de que essa é uma aventura que eu quero participar. E eu disse para o Eduardo, então já temos dois candidatos a participar deste evento. E, ao final, fomos 13 pessoas, não é, reunidas a partir desta ideia do desembargador Eduardo Gusmão para a verdadeira aventura que nós nos preparamos praticamente durante pelo menos mais de um ano para estarmos em condições, com aptidão física. Não é? Nós temos um problema aí que é exatamente chamado mal da montanha, ou seja, quando nós vamos a certas altitudes, não é? A nossa capacidade de né, ter o oxigênio nutrindo as nossas células, isso é extremamente reduzido, então é preciso que a gente tenha mais capacidade de absorver o pouco oxigênio que nós vamos ter ali à nossa disposição, e a partir daí nós decidimos que faríamos e estabelecemos um roteiro. Não é fácil chegar à Tanzânia, nós precisamos escolher algum lugar a partir do qual nós tenhamos voos diretos para o aeroporto internacional de Kilimanjaro, né? E chegamos à conclusão que talvez o melhor roteiro, como foi o roteiro que nós fizemos, era através do Catar. Então, voamos daqui para São Paulo, de São Paulo para Doha, no Catar, e de Doha para Kilimanjaro, na Tanzânia, que tem um aeroporto que recebe voos internacionais, e, inclusive, com toda a preparação, inclusive, de saúde, ou seja, é necessário vacina de febre amarela, não é preciso ter alguns cuidados para evitar que você adquira malária, por exemplo. Então, tudo isso foi objeto da nossa análise e nos preparamos, inclusive, com a questão da vacinação, certificado de vacinação e tudo mais. E, fora isso, é a surpresa de chegarmos a um continente que eu particularmente não conhecia ainda e nos deparamos com uma cultura extremamente acolhedora, um povo extremamente simpático. Uma cidade que me surpreendeu foi a cidade de Arusha, onde nós ficamos hospedados num primeiro momento, né, para nos aclimatarmos um pouco e depois iniciarmos. Eu vou compartilhar uma tela, deixa eu ver se eu consigo. Conseguem ver aqui? Esse quadro é um quadro que nós vimos, não é, Eduardo? Lá num centro de artes, existente na Tanzânia, em Arusha, e é um quadro, observem a expressão, não é, que nós conseguimos tirar dessa obra de arte,
não é? E é um centro de arte com vários artistas locais, e esse é um artista local, que apresenta uma qualidade de trabalho, apresenta uma qualidade de produção artística muito grande. Então, a partir dali, nós começamos a nos ambientar com a cidade de Arusha, e dali, depois, nós partimos para iniciarmos a nossa jornada pelo Kilimanjaro. Não sei se o Eduardo gostaria de falar alguma coisa sobre essa primeira fase, até sobre o grupo, como é que foi a reunião desse grupo, Eduardo, que você conseguiu arregimentar para essa aventura? Bom, rapidamente, sem tomar muito tempo, querido Peterson, Jean, de novo também é um prazer estar aqui e compartilhar essa experiência. Rapidamente, eu tenho um primo que tem uma empresa em Los Angeles de aventuras, chamada Thousand Tracks. E ele, somos amigos de Facebook, somos até quase homônimos, porque o nome dele é quase igual ao meu, é Eduardo Dias Guzmão Alves de Brito. O meu avô era uma figura, enfim, muito querida na família, e quase todos eram Eduardo, de uma forma ou de outra. E ele, então, postava no Facebook, postou uma subida do Kilimanjaro. Isso em 2018, 2017, mais ou menos, ao mesmo tempo em que um amigo oncologista, de Niterói, inclusive, o Alexandre Cury, havia também ele chegado ao topo do Kilimanjaro. E eu, então, em 2018, tentei a subida por uma rota mais rápida, contratando uma empresa de Seattle, que é muito famosa nessa área, chama-se... agora esqueci. Mas foi fundada pelo famoso Scott Fischer, que era um daqueles alpinistas que morreram naquele episódio onde morreu também o Rob Hall, e que deu origem àquele filme famoso sobre o Everest, baseado naquele livro também do jornalista, se não me falha a memória, francês, chamado Krakauer. Então, tentei, naquela época, em 2018, alcançar o topo com essa empresa numa jornada de 5 dias. E não consegui. Na verdade, no primeiro, segundo, no quarto dia, eu cheguei a um lugar pelo qual eu e Cláudio passamos agora, que é a chamada Lava Tower, muito, muito degradado. Eu não sei nem porquê, talvez eu tivesse bebido pouca água, talvez a altitude já inicial fosse maior, talvez o calor, que naquela ocasião, contraditoriamente, fazia mais calor do que agora, nessa segunda tentativa. E o fato é que, na noite final, onde haveria um ataque por dentro do glaciar, era no gelo, nós tínhamos machados de gelo, crampons nos pés para fixar no gelo. Eu cheguei à conclusão que eu não teria condições físicas, embora não sentisse falta de ar ou coisa nenhuma, não tivesse passado mal, vomitado ou nada. Então, um grupo de amigos, alguns que iriam e acabaram não indo naquela ocasião, colegas de São Bento, de uma vida inteira, resolveram fazer agora uma tentativa em grupo, levando as famílias e tudo. E minha mulher logo aceitou, Rosa, porque é dessas que gostam de aventura, meu filho mais novo também. E os 3 amigos de São Bento, com as suas famílias, abriram, então, para pessoas que quisessem. Eu logo me lembrei do Cláudio, com quem eu fiz essa travessia dificílima do Açu. Isso deve ter sido em 2004, nós estávamos na corregedoria, quando eu tive uma hipotermia terrível e fui salvo por um conhaque que o Márcio Quintes levou na mochila, lá já no Açu, a essa altura. Muito, muito cansativa essa travessia. E foi então que nós decidimos fazer essa segunda tentativa, só que agora num roteiro mais longo, de 8 dias. Né? E depois os colegas vão ver, pelos números que eu vou dar, dos quais, 8 dias, dos quais 3 ou 4 nós ficamos, na verdade, passeando em torno de 3.800, 3.900 metros, para uma aclimatação
melhor do que aquela que eu havia feito em 2018. E uma última coisa, antes de devolver a palavra ao Cláudio, eu já havia ido à Tanzânia em 2018, com 19 anos fui ao Egito, e também, se me faz memória, em 2016 fui às Ilhas Maurícios, que tenho a impressão que são também um país integrante da África. E eu sempre tive uma impressão extraordinária, também como desembargador Cláudio, do país, né? Certamente um país muito mais pobre do que o Brasil, mas eu não sei se porque a pobreza é disseminada, porque talvez haja menos igualdade, eu não sei por quê, mas eu sentia sempre muita cordialidade, muita segurança, muita gentileza, né? Nos limites, naturalmente, das capacidades econômicas deles, eles não têm os produtos aos quais nós estamos acostumados, né? Os hotéis, mesmo os que pretendem ser melhores, são mais simples, no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, mas todos eles sempre muito gentis, muito solícitos, prontos a nos, bem-humorados, de um modo geral, né? Então, eu já tinha saído em 2018 com uma experiência muito honestos. Isso também é uma coisa interessante de se dizer. Houve várias ocasiões em que nós esquecemos coisas nas tendas, etc., e as coisas sempre eram encontradas e devolvidas. Então, eu tive, em 2018, uma experiência muito agradável, fora a derrota, e o que me estimulou, então, a tentar novamente, agora com amigos, né, de uma vida inteira. Foi uma experiência extraordinária. Cláudio. Então, a partir dessa experiência do Eduardo, nós entendemos a necessidade daquilo que eu estava dizendo, né? De nós ouvirmos o nosso próprio corpo e ouvirmos a própria natureza no sentido de qual era a preparação que a gente precisava fazer. Então, muito treino, subir bastante montanhas, fazer musculação, você preparar. As pessoas, às vezes, se esquecem que vão ficar, e escolhemos um roteiro mais longo, que permite uma aclimatação maior, e as pessoas, às vezes, se esquecem que é preciso também organizar a cabeça, no sentido que você vai passar 7 dias dormindo numa tenda, numa barraca, com condições precárias de higiene, etc. E tudo isso faz parte de um processo que vai desgastando, né? Então, nós tivemos pessoas que estavam até fisicamente preparadas, mas nós tivemos um desistente que não se entendeu bem com essa questão de ficar dormindo vários dias em condições precárias dentro de uma barraca, caminhando todos os dias de 10 a 12, 15 quilômetros, isso que o Eduardo falou, na faixa dos 3.000, 4.000 metros de altitude, para que a gente pudesse, então, ter aclimatação e não tivesse o chamado mal da montanha. Mas, mesmo assim, tivemos também mais 2 pessoas, então, do grupo de 13, somente 10 chegaram ao final, e também tivemos uma companheira de viagem que acabou sentindo o mal da montanha. Então, essa preparação foi muito importante, e, apesar de toda a preparação, tivemos alguns amigos que não conseguiram chegar ao final. E eu aí acho, partimos. se me permite uma interrupção, eu acho que eu estava mais preparado, ou melhor preparado fisicamente em 2018 do que agora em 2022. O que eu fiz agora, que não havia feito lá, eu estava mais pesado um pouco agora do que lá, 2 ou 3 quilos, e eu trabalhei mais as pernas do que da outra vez, sobretudo o posterior da perna. Então, eu tinha feito mais musculação para as pernas, e você sabe que a gente usa muito as pernas. Agora, enfatizando isso que você acabou de dizer, e me lembro do Felipe fazendo o mesmo comentário lá na ocasião em que nós subimos. Quer dizer, o grande desafio, na verdade, vejam bem, algumas pessoas vão sofrer do mal da montanha e não há muito que elas possam fazer, porque diz com o organismo delas. Às vezes as pessoas são magras, estão em forma, mas por alguma razão orgânica, elas não reagem bem à falta de oxigênio. E não há muito o que fazer quanto a isso.
Agora, o grande desafio é o desafio psicológico, realmente. E é para esse que você precisa realmente se preparar. Esse colega meu de São Bento, ao qual o Cláudio se referiu, talvez fosse de nós o mais bem preparado fisicamente. Ele fez uma preparação de 6 ou 8 meses com um preparador físico, correu, emagreceu, aumentou a sua capacidade cardiovascular, enfim, estava extremamente bem preparado, mas ele não estava preparado para dormir mal, para comer não necessariamente bem, enfim, para os desconfortos da subida que, na verdade, representam, a meu sentir, o grande desafio. Eu me lembro, Cláudio, só encerrando, que quando nós estávamos... Eu, de modo geral, não senti medo em nenhum momento, mas me lembro quando nós estávamos no Karanga Camp, né, que já estávamos aí a 3.995, o Cláudio se lembra que nós dormíamos ali inclinados nas nossas tendas, a ponto de botar a mochila nos pés para que nós não escorregássemos para a parte da frente dessa. E eu me lembro de ter sentado na barraca, angustiado, e a Rosa perguntou: o que está acontecendo? Eu disse: não, eu estou angustiado, um pouco com medo do que vai acontecer nessa subida, né? E você, então, tem que retomar o controle, respirar, ter calma, etc., porque é um problema de você lutando contra o seu próprio, né, contra o seu próprio psicológico, contra a sua própria insegurança, incerteza e medo, né? Segue, Cláudio, desculpa. Não, então, é isso. Eu acho que é o que o Eduardo colocou. É o ponto, inclusive, dentro do tema da nossa conversa aqui. O que isso nos traz para o nosso trabalho, para o nosso autocontrole, para a nossa vida pessoal, não é? Quando você supera um desafio desses, que é, na verdade, um encontro consigo mesmo, né? E você faz e chega, todos nós tivemos momentos em que você fala: poxa, por que eu estou fazendo isso, afinal, não é? Na parte final, na chegada ao Kilimanjaro, né, que é feito de madrugada, com a temperatura de menos de 20 graus negativos, né? Então, é uma coisa que você fala assim: por que eu fiz isso? Né? Por que eu estou fazendo isso? E aí a resposta é essa, né? A montanha está lá para que a gente possa superá-la, alcançá-la, e com isso nós acrescentamos muito a nossa própria consciência, eu diria, do planeta, do nosso papel no planeta, do que a gente faz, não é, como pessoas, né? Essa foto que eu coloquei aí, vocês estão vendo os dois ônibus, né, com o material, não sei se estão todos podendo observar, e para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas, não é, que fazem parte de um grupo como esse. Nós éramos 13 pessoas para subir, né, a montanha, mas com um aparato de pessoas que estavam nos dando o background, né? Estávamos oferecendo o suporte necessário para que a gente pudesse ter alimentação, pudéssemos ter condições sanitárias e deslocamentos de material, tudo isso. Nós tínhamos, então, um grupo que nos acompanhava. Essa é uma tomada para vocês terem uma ideia de mais ou menos como funciona um acampamento, né? Nós temos aqui, eles têm lá na Tanzânia o parque, né? Um parque nacional. Eles têm essas construções aqui, onde existem alguma condição sanitária, não é de boa qualidade, mas que permite que a gente possa, inclusive, utilizar banheiros químicos nas tendas e depois fazer o despejo ali, e com isso você garante também condições de higiene para todo os outros grupos, né? Aqui você vê um acampamento e aqui está um pedaço do que vocês vão ver agora, que é exatamente o Kilimanjaro. Então, nós vamos chegar aqui em cima, e para chegar a esse topo do Kilimanjaro é necessário percorrer uma série de acampamentos pela essa rota que nós fizemos, permitindo com isso uma aclimatação e uma capacidade do nosso próprio organismo alcançar, vencer esse desafio. Podem observar também que nós temos aqui ainda as últimas, dizem que são as últimas geleiras do Kilimanjaro, são glaciares
que, apesar de todo esse céu azul aqui, durante a madrugada a temperatura vai a sempre menos de 20 graus por aqui, e menos de 20 graus negativos, né? E esses glaciares estão, com o passar do tempo, eles estão derretendo. Isso aqui era um conjunto de vulcões, esses vulcões extintos, e observe que não tem vegetação nessa altitude. Isso aqui são, na verdade, lava, né? O Eduardo falou da Lava Tower, que é um ponto onde há uma pedra enorme que foi expelida inteira pelo vulcão, né? Eu não tenho a foto aqui da Lava Tower, mas é uma pedra enorme em torno da qual há um acampamento em que as pessoas podem ficar. Então, aqui observa, nós temos pessoas aqui do mundo todo hoje fazendo esse trajeto. É um trajeto que é controlado, o governo da Tanzânia controla, né, o acesso ao parque, é necessário ter um guia, então, de preferência, contratar uma dessas empresas que estão habilitadas a fazer o trajeto, e o ataque ao cume, a partir é feito por esta região, que chega a esse ponto culminante, né, do próprio Kilimanjaro, para, então, a gente ficar ali alguns minutos, porque é muito frio, muito vento, o vento é absolutamente incessante todo o tempo, um vento gelado, e a importância de estarmos com um grupo que conheça e que tenha exatamente essa expertise para permitir que a gente alcance o clube não é só o nosso preparo físico ou psicológico, é também de conhecer os caminhos e saber exatamente em que horários, em que momento fazer, o que fazer, a alimentação adequada, tudo isso faz parte desse projeto. Vocês observarem, nós temos aqui, o Kilimanjaro é considerado a montanha que mais, porque abaixo dela você tem uma planície, você está mais ou menos na zona do Equador, mas uma planície na África, e de repente surge, porque aquilo era um vulcão, e surge aquela cadeia, na verdade, 3 vulcões, não é? Numa mesma região, e esses vulcões hoje extintos afloraram ali praticamente no centro da África, tendo atingido essa altitude. Pois não, Eduardo? Não. Eu ia perguntar só, aqui eu tenho a impressão que essa foto sua não é de Barafo, né? Não é de Barafo ainda. Porque justamente só para... Eu acho que o meu cursor não aparece aí, né? Só aparece para mim. Porque, na verdade, se você voltar um pouco à foto anterior, Cláudio, não, a foto anterior. Ok. Na verdade, nós contornamos a montanha pela direita, né? Então a visão da subida não é exatamente essa, né? Isso aqui talvez seja Caranga. Então você sobe pela direita e até a foto que você tinha postado na associação, naquela publicação da Maerj, mostra bem o caminho pela direita que nós contornamos e temos porque aqui parece que há alguma, como se fosse, enfim, que nós passássemos no meio dessas pedras. Olhando-se, a impressão que nós temos é de uma subida mais suave, e aí, ou pelo menos não de escalada, enfim, mas de caminhada, que é um pouco pela lateral direita aqui, que nós vamos contornando. Todo o passeio é saindo da esquerda da montanha, contornando na direção da direita para fazer essa subida aí onde está o seu cursor, que é mais para lá. Então, a gente vem por aqui pelo vale, isso vai aqui embaixo e volta por esse lado de cá, para chegarmos aqui. Essa aqui é a Grande Geleira, né? Vista pelo outro lado, que a gente vai subir por trás aqui, exatamente. Exatamente. Essa aqui é só para terem a noção de que nós temos muitas pessoas hoje fazendo essa subida do Kilimanjaro, são pessoas de vários países, e para observarem, por exemplo, aqueles que estão numa região um pouco mais baixa, mesmo nessa altitude aqui, observem lá o horizonte, aqui a vegetação é muito rasteira, porque isso aqui é lava, né, que
desceu pelos vulcões e foi se acumulando aqui, formando essas escarpas. Aqui, observem lá no fundo, tem mais um telhadinho verde aqui, que é mais um desses banheiros que o Parque Nacional da Tanzânia oferece para viajantes. Cláudio, você falou uma coisa que na qual eu não tinha pensado, porque fora o banheiro de Shira 1, que era minimamente utilizável, e aliás, Shira 1 não, do MTI, nem sei como se pronuncia, no Kubuka Camp, que é o primeiro campo, né, a nossa primeira noite, a nossa primeira parada, todos os outros banheiros são praticamente impossíveis de serem utilizados, né? Então, mas eu nunca tinha, quase impossíveis. Então, eu nunca havia pensado sobre a perspectiva de serem lugares onde você despejava o conteúdo dos banheiros químicos, né? Porque senão não haveria realmente como deixar os dejetos pelo caminho, os lugares se tornariam insalubres se não fossem esses banheiros com essa finalidade, né? Exatamente. Eles despejavam todos os dias naqueles locais. Observem, esse aqui era um dos nossos guias. Observem o treinamento que eles têm de carregar as coisas. Ele sobe a montanha com uma mochila, mais um cesto com objetos. E nós tínhamos duas mulheres que trabalhavam também no grupo, que elas subiam com a mochila e mais esse cesto na cabeça, como se estivessem passeando na praia. Então, realmente é impressionante. E aí eu perguntando exatamente, não, nós somos treinados, nós desde criança a gente sobe montanhas carregando esse cesto. E eu disse, isso é o quê? É equilíbrio, né? Então, observem a capacidade de equilíbrio, né? E equilíbrio, né? Isso é tudo na vida da gente, nós que somos profissionais do direito, então, precisamos de muito equilíbrio para decidir as coisas. Esqueci o nome dele, Eduardo. Você está vendo aqui o. Esse daqui eu não me lembro. Esse daqui eu não me lembro. Ele um dia falou assim, numa daquelas conversas, porque todos os dias eles faziam uma espécie de verificação das nossas condições físicas e mentais. Era a medição da oximetria, né? A oximetria e um relato sobre a experiência, o que você estava achando, que, na verdade, ele estava observando o grupo para ver como é que você estava reagindo àquele processo. Então, todas as noites, depois do jantar, havia uma reunião onde todos nós éramos, assim, relatávamos como estávamos nos sentindo fisicamente, e etc. E tal. E foi ele quem disse ao Alexandre exatamente isso. O mais importante para chegar ao topo talvez não seja o preparo físico, talvez o preparo psicológico é muito, muito importante para você ter exatamente aquela meta, aquele foco, e, ao mesmo tempo, você ganhar forças, ter energia, né? Isso é importante na nossa atividade profissional também. Eu agora estou em Câmara de Direito Público, né? As pessoas falam assim, você ficou maluco, você foi para a Câmara de Direito Público. Mas tem que ter foco no sentido de, enfim, temos um problema, temos um volume hoje muito grande de distribuição, mas é preciso encontrar uma fórmula mental para que a gente organize o trabalho e consiga ter produtividade. Esse aqui era o nosso grupo, acho que é a Rosa que está aqui, escondidinha. A Rosa, a desembargadora Rosa Guita, está aqui. Esse aqui é o Sadam, nosso guia, o Felipe, meu filho, aqui. Esse era o nosso grupo, caminhando, todos com bastão de caminhada. O bastão de caminhada ele é importante em alguns momentos e é dispensável em outros momentos. Ele ajuda você a manter o equilíbrio, né? Principalmente nas subidas, a questão da força, mas eu diria que, principalmente na descida, ele é muito importante para você não estragar o seu joelho, né? Que é uma preparação que a gente estava fazendo, uma preparação de quadríceps, né? Para você não ter depois uma lesão, não é,
enfim, uma lesão qualquer, física, né? E você não sobrecarregar o seu quadril, né? Então, a preparação de quadríceps é muito importante, né, na musculação, como disse o Eduardo. Então, o grupo seguiu, né? Aqui tem um... Eu tenho que diminuir o zoom aqui. Senão parece que estamos na Lua, né? Pra vocês terem uma ideia aqui exatamente de uma imagem que pega o terreno com isso aqui de manhã cedo. A gente caminhava sempre pela manhã, que o tempo era melhor, e depois à tarde ventava muito, às vezes o tempo muda muito rapidamente na montanha, não é? É uma mudança muito grande do tempo. Essa já é então, o topo, Cláudio? Esse é o não, topo, não? ainda não. Não. Isso aqui, eu devia ter botado os nomes, né, dos lugares, mas não deu tempo. Do topo eu tenho aqui, chegando aqui, eu e o Felipe. O Felipe é o meu filho. Isso aqui é no Stella Point, que é quando a gente termina a subida, a gente chega num lugar chamado Stella Point, que dizem que foi um lugar onde uma pessoa chamada Stella teria desistido da caminhada, mas ela já está, porque aqui você precisa andar mais uns 600 metros para chegar ao Uru Peak, que é o ponto culminante. E quando a pessoa chega aqui, está muito exausta. Não sei se... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. A minha água congelada aqui dentro do caninho, tá vendo? A água congelou. A minha água estava dentro da mochila com esse caninho para você poder beber a água e virou uma pedra de gelo. Essa foi a última fotografia que eu consegui tirar com esse telefone, porque depois o meu telefone também congelou, não funcionava mais. E observe que eu estou bastante edema, né, bastante inchado, porque uma das características da montanha é exatamente você ter uma retenção de líquido, esse é meu filho, também está bem, bem inchado aqui. E isso aqui a gente chegou, era 7h pouco da manhã, nós chegamos ao topo, não é? Ao alto do Kilimanjaro, e depois a gente vai andar mais um pedacinho para chegar realmente ao pico. Esse lugar, então, é o Stella Point, 5.756 metros de altitude, é o Stella Point. Depois a gente anda mais um pedaço por aqui, por essa crista, para chegar ao ponto que é o Uru Peak. Para vocês terem uma ideia da vista lá de cima, isso aqui era a cratera de um vulcão, hoje está cheia de gelo, né? de neve ainda, mas não tem nevado lá, tem mantido a temperatura muito baixa, né? menos 20 graus pelo menos, então tem mantido o gelo no lugar. Nós pegamos algum floquinho de neve caindo quando a gente chegou de manhã, de madrugada, mas o vento, não sei se percebe, isso aqui aquela areiazinha do vento, né? E aqui a gente vai andar mais um pedaço, aqui tem um glaciar e a gente está aqui no teto da África, né, Eduardo? Foi uma experiência que eu diria que muda, inclusive, a percepção que a gente deve ter em razão das dificuldades. Eu acho que eu uma vez assisti uma palestra sobre a questão do Everest, etc. e tal, que a gente tem as montanhas nossas do dia a dia, né? As montanhas dos problemas que nós precisamos superar. Então, como ter tranquilidade, como ter estímulo para vencer as dificuldades, né? E as dificuldades precisam ser vencidas. Essa talvez é a maior lição. Não adianta eu querer sair correndo e subir o Kilimanjaro em um dia, eu não vou conseguir. Mesmo que eu tenha o maior preparo físico, eles deram um exemplo lá de um milionário que montou toda uma operação com mais de 200 pessoas para chegar, eles queriam chegar ao Kilimanjaro, e levou toda uma equipe, etc, etc. E ele não conseguiu chegar. Hein? Helicópteros e tal, mas ele queria ir caminhando. Mas ele montou, mas ele queria ir em 2 dias. Tem helicópteros e tudo mais. Porque ele já partiu daquele ponto base, né, que a gente utilizou,
para fazer o ataque ao cume, mas ele não se preparou, ele não tinha. Então, as dificuldades precisam ser vencidas passo a passo, elas precisam ser entendidas. Eu digo assim, a gente precisa entender o problema antes de encontrar uma solução para o problema. E realmente, quando você identifica qual o melhor caminho a seguir, quando você traça uma estratégia para a superação daquela dificuldade, você consegue chegar, chegar bem até o objetivo traçado. Então, acho que essa é a grande lição que eu tirei disso. Né? Assim, chegar ao topo da África, chegar ao pico do Kilimanjaro, foi uma lição de como superar os problemas. Ô, João Eduardo. Não, o que eu diria também, e você me ouviu falar isso depois, eu acho que, também não quero filosofar, mas acho que, sobretudo nesse momento da sociedade de um modo geral, a divisão é muito grande, né? A divisão de modo de ver a vida, enfim, da sociedade, com várias ramificações. Mas o que é interessante é que a subida, ela, de certa forma, simplifica a vida, né? E nós passamos 8 dias juntos, basicamente com um objetivo comum. Isso parece um lugar comum de jogador de futebol ou de um time olímpico, alguma coisa assim. Mas nós estávamos ali todos juntos, como todos estavam também dos outros grupos, das outras equipes que subiam. O desembargador Antônio Carlos quer fazer uma pergunta, eu só vou pontuar isso aqui, já abro a pergunta para ele, mas de que nós subíamos e durante aqueles 8 dias, tudo que se falava, fora as brincadeiras que serviam, na verdade, para desanuviar o ambiente, para facilitar a integração, tudo que se falava era de como fazer para chegar ao topo. Então, as coisas ficam, de certa forma, mais simples quando o objetivo é traçado e quando todos estão, enfim, voltados para ele. Eu me lembro que um rapaz que estava na nossa equipe, um jovem advogado, o Antônio, passou malíssimo. Mas, apesar disso, ele foi daqueles que conseguiram superar o mal-estar e seguiram adiante. Mas, a certa altura, nós no meio encontramos um brasileiro que estava numa equipe, uma pessoa mais ou menos da nossa idade, um empresário, e Antônio estava passando muito mal. E ele, então, vira-se a mulher dele, que estava com ele também, pega esse brasileiro, coloca a mão assim no ombro e, de uma forma até íntima, eu diria, não íntima, mas informal, coloca a mão no ombro dele e pergunta, vem cá, será que alguém do grupo de vocês teria um Gatorade porque ele está se sentindo muito mal? E tinha uma americana que dizia, olha, eu tenho o sachê do Gatorade em pó, você pode diluir na água e vai se sentir melhor. Então, as pessoas estavam lá para se ajudar, né? Até porque há um certo risco. Quando nós chegamos a Barafo Camp, que era o penúltimo antes, ou último antes do ataque ao topo, tinha havido a morte de uma turista francesa cujo corpo descia do cume naquele momento, então não é uma brincadeira, há riscos. E as pessoas estavam juntas, então, para justamente se ajudar, às vezes se empurrar, às vezes se puxar, né? Avisar dos perigos aqui e ali, compartilhar a comida. Então, essa ideia de que tudo fica mais simples quando você consegue definir um objetivo comum e esse objetivo é verdadeiramente difícil, estamos todos juntos, né, de forma igual naquele processo, é também uma sensação muito interessante. E aí, Cláudio, eu acho que tem uma coisa que é, de certa forma, um paradoxo, porque você desce muito cansado fisicamente, mas, ao mesmo tempo, pelo menos no meu caso, muito descansado emocionalmente, muito mais leve por aquele processo, pelo prazer da subida, o prazer da companhia, o prazer das risadas, das brincadeiras entre nós e com os guias. O Cláudio, por exemplo, mostra esse momento em que o guia, desconfortável em estar sendo abraçado por alguém com a camisa do Flamengo, tenta se desvencilhar e não consegue, né, traumatizado.
Então, é um momento de muita alegria e acho que a gente fica com essa sensação de simplicidade da vida, como é muito mais simples para eles, né? Antônio Carlos Eduardo, fez uma pergunta. só vou falar um pouco sobre essa foto, só um minutinho. Esse rapaz, ele era conhecido como Mister Frog, né? Ah, Porque ele era, vejam a importância é, da dedicação das pessoas para que as coisas funcionem bem. Ele cuidava da nossa água num lugar onde não tem água. Vocês viram, vocês viram a paisagem. Ou seja, ele era obrigado, às vezes, a fazer uma caminhada enorme para ir até uma fonte de água. Ele tratava a água, ele com um cuidado tão grande, além dos remédios que colocava na água e tudo para purificar a água, ele coava a água para que não ficasse nenhuma impureza visível, né? Fora aquilo que ele botava de remédio. E ele preenchia enchia os nossos recipientes, né? O cantil, que fosse para nós carregarmos. E ele, além de tudo, por exemplo, no dia que eu desci do Kilimanjaro, ele me ajudou muito na descida, porque a descida é também tão complicada quanto a subida. Então, se você leva, tudo bem que você leva 6 horas subindo no último dia de madrugada, e você desce em 2 horas, 2 horas e pouco, mas essas 2 horas e pouco são praticamente escorregando uma ribanceira de pedregulhos, que é um negócio incrível. E ele foi uma pessoa que deu um suporte. Então, eu acho que assim, a participação das pessoas e você entender a importância e a relevância do trabalho de cada um é muito legal. E, ao final, você tem até um diploma, que aqui eu, ganhando meu diploma, todos nós ganhamos um certificado. Esse é o nosso, esse aqui era a pessoa que o BM, que era o dono da empresa, e a equipe que estava conosco, e aqui o certificado que está lá no meu gabinete, coloquei lá no gabinete o certificado de que chegamos ao final e conseguimos chegar. Isso aqui já é o centro do parque, né? A despedida do nosso grupo, uma despedida muito boa. Eles fizeram uma música e tal, para nós comemorarmos essa conquista. Né? Você, Eduardo, disse que o Antônio Carlos entrevistou, estava querendo formular uma pergunta. O Antônio Carlos também está participando aqui. Eu não tô vendo o Antônio Carlos. Ele tinha levantado a mão ali, eu não sei se ele saiu. Eu vi aqui no chat um comentário do Está Genilton, aparecendo ali, ó. que eu agradeço. Está ali o Antônio Carlos, olha. Bom, Doutor Esteves Torres, querido, meu companheiro de teatro, também, além da montanha, a gente faz teatro também, né? Eu não posso me demorar, porque os palestrantes já disseram quase tudo. Mas nesse quase tudo, quando eu levantei a mão... Fala um pouquinho mais alto, desembargador. Vou tentar, porque eu estou com um problema de som aqui, mas eu vou chegar mais perto para ver se melhora um pouco, porque a minha relação com os dois palestrantes, com o Cláudio Delor, que já vai para mais de 30 e tantos anos, e com o desembargador Eduardo Guzmão, cujos tio e pai eram pessoas com quem eu tinha uma relação muito estreita, sem que ninguém soubesse. E eu vi aqui diversos pontos importantes, mas na hora que eu levantei a mão, era para chamar a atenção para a descida, porque a subida já é difícil, a descida também é difícil. E entre esta subida e esta descida, nós temos nas nossas... E é isso que eu queria que eles dissessem, porque aquele abraço que
o Delorto está dando no Waterkeeper, ele me emocionou, Delorto. Eu fiquei emocionado porque eu vi que você estava dentro de uma relação afetiva tão profunda que só quem conhece bem você sabe. Aquela sua expressão é a expressão emocional da pessoa que está se conhecendo. Há uma teoria, que eu não sei se está confirmada, que a vida teria nascido na África. Dizem, aí não sou eu o palestrante, preciso me conter. Mas duas coisas tecnicamente, a descida, o Delors cobriu imediatamente. Mas dessa vez houve algo interessante. O próprio presidente, desembargador Peterson, ele botou no meu WhatsApp que ia haver este webinar, e ele nunca tinha feito isso antes. Engraçado, eu fiquei curioso para saber por que ele teria me dito isso, embora eu estivesse preparado para ouvi-los, porque o resultado prático desta maravilha que nós estamos a assistir é o seguinte: é a preparação do juiz. Só pode ser juiz quem passa por essas emoções, quem conhece a si próprio. E este momento é um momento que me emociona, porque agora, ao final da vida, eu posso saber o que é ser um juiz. E quem perder, que vai ficar gravado, vamos ter outras oportunidades, eu sei, mas o fato é que Eduardo e Delorto, vocês me emocionaram por razões pessoais. O início da vida, a nossa história. Eu estive na África, mas eu estive no Sul. E no Sul, na Namíbia, não é assim, não é isso. Nós temos a nossa ligação é outra. Eu peço desculpa por ter me alongado, porque a única coisa que eu tinha que fazer era o seguinte, era falar sobre a descida. É, porque a subida já é difícil, agora a descida também é. A descida é preciso que a pessoa esteja preparada, e era essa a única pergunta, mas aí lamento ter me estendido com essas observações e com a emoção do Cláudio, do Delorto, e com a descendência, a ascendência do desembargador Eduardo, que ele nem sabe. Aliás, muito obrigado. Muito obrigado, Antônio Carlos. Eu vou, a propósito, Cláudio me permite, falar rapidamente essa questão da descida, que eu acho bastante relevante, porque a subida, Antônio Carlos, começa por volta de 00:30, 1h da manhã. E nós, então, no último campo, que é o Barafo Camp, que é 4.673 metros de altitude, portanto, 1.200 metros abaixo do topo, nós chegamos e por volta das 6 horas da tarde nós comemos alguma coisa. E aí descansamos. E eles encarecem que nós descansemos realmente. E por volta da meia-noite, eles nos servem alguma coisa. No outro, em 2018, para ser sincero, essa refeição da meia-noite foi mais forte, mais pesada. A nossa foi muito leve demais até para a minha experiência. E nós começamos a subir e eu me senti um pouco enfraquecido. E nessa hora foi muito importante ter comigo, como todos tínhamos,
umas barras de chocolate, alguma coisa que deu uma carga enfim, uma caloria, uma glicose, alguma coisa. Então, você sobe, chega no pico por volta de 8 horas, 8h30, cada um nós chegamos com uma diferença, às vezes, de 20, 30 minutos, não chegamos todos juntos ao pico, porque cada um tinha, enfim, Rosa, minha mulher, estava se sentindo um pouco mais indisposta, com um pouco de falta de ar, e nós chegamos, e nós ficamos lá um pouco e voltamos para o campo base, já é quase 1h da tarde. No meu caso, 12h, 1h da tarde. Uma descida muito difícil, em que Rosa teve uma lesão, quer dizer, no pé, machucou o pé, uma bolha impressionante que surgiu. E ali no campo base nós fazemos uma pequena refeição. E nós vamos andar a partir do campo base, no meu caso, mais 7 ou 8 horas até nós chegarmos ao lugar onde vamos dormir, na verdade. Então, a descida, Antônio Carlos, e praticamente sem alimentação. Então, esse dia, realmente, não bastasse a subida, que já é em si, depois o Cláudio, ou eu, ou nós dois podemos falar um pouco da subida, mas a descida, como você falou bem, ela é realmente muito difícil. A descida do monte em si, e descido o monte, a caminhada até o campo onde nós vamos passar a última noite da viagem. É uma passagem muito grande. E, por fim, muito longa, o Cláudio há de se lembrar que nos últimos, vou chutar, 2 ou 3 quilômetros antes de chegarmos ao último campo, a população fez lá uma estrada que é uma coisa dificílima, porque é uma estrada de pedras irregulares e que nós pisávamos, os nossos pés torciam, não era uma coisa natural, né? Foi feita por eles. Mas eu não entendi muito a lógica daquela estrada pela qual eu já havia passado em 2018. Então, é um caminho muito difícil e com riscos em tal de torcer o joelho. Então, eu diria que, para completar, que a subida é um grande desafio, mas a descida também foi um desafio muito duro, pela falta de alimentação, pelas distâncias percorridas, pela exaustão, porque você vai caminhar, começar 1h, vai parar de caminhar por volta das 19 horas nesse dia. Então, você vai caminhar 18 com uma pequena parada no campo, vai ficar caminhando umas 18 ou 19 horas para conseguir chegar ao último campo básico com uma alimentação bastante precária. Então, é bastante difícil, realmente. Cláudio. Presidente, não, antes do Cláudio, posso fazer uma pequena observação, presidente, se me permite? Eduardo, você deu uma lição valiosíssima, que você tentou uma vez e não conseguiu. E voltou. Isso é fundamental. Isso é muito emocionante. Eu vou guardar isso para o resto da minha vida, porque você disse algo. E sobre a expressão do Cláudio, para quem conhece Delor, essa expressão aqui é outra, quando abraça o Water Service, eu conheço bastante. Eu vi uma emoção, posso estar enganado, pode ser que a fotografia esteja a me trair, mas eu vi o Delorto que eu conheço, o Delorto que a gente ama, que a gente admira. E que grandes magistrados são todos vocês que estão aí, Saad, Peterson. Que sorte tem esse povo de tê-lo como magistrado. Eu estou sinceramente emocionado porque eu vi a descida do meu filho numa aventura em que ele teve um infarto. E quando ele me viu, e ele é muito contido, ele chorou. E naquele instante, eu caí dentro de um lago profundo da minha vida
porque eu não sabia como se pode gostar tanto de uma pessoa como eu gosto de você. Desculpe a emoção, porque eu a usei durante quase 30 anos de magistratura, porque eu tinha 10 anos de psicanálise antes. E tinha conhecido o Cláudio, e tinha conhecido a gente, o irmão, e talvez fosse bom eu dar esse depoimento, porque o que vocês estão trazendo é isso. Eu não sei se vocês sentiram alguma coisa por ter estado na África, não sei. Aí só vocês poderão dizer. Mas eu prometo não intervir mais, até porque a emoção me impediria. Muito obrigado. Se me permitirem, eu poderia fazer 2 perguntas aos palestrantes de uma vez? Posso? Claro, claro. Então, vou fazer uma para o Eduardo e outra para o Cláudio. Ao desembargador Eduardo, eu pergunto o seguinte: nesta trajetória como viajantes, no contato com a população da Tanzânia, deu para perceber quais direitos os tanzanianos não possuem e quais possuem em comparação aos brasileiros? Peterson, a primeira, naturalmente, que nós, e acho que isso é o papel de todo viajante, você tenta um pouco compreender a sociedade para a qual você vai, né? Esse é um dos grandes prazeres da viagem. Eu gosto muito de viajar, viajo muito, e essa comparação é muito interessante, porque nós, às vezes, construímos estereótipos em relação aos povos estranhos, aos povos que nós não conhecemos. Então, essa pesquisa é muito interessante. E a gente consegue aprender no limite do possível. Uma das coisas que me chamaram a atenção diz com os direitos trabalhistas. Eu não sei se Cláudio percebeu isso. Primeiro, a empresa que nós contratamos, chama-se Trust Tours, ela não tem nenhum empregado, talvez salvo o próprio dono. Portanto, são todos freelancers, mesmo aqueles que trabalham exclusivamente para a empresa, porque muitos dos guias que estavam conosco, inclusive esse guia que aparece à esquerda, que me ajudou muito, não me lembro se é John, esse é o John, eu acho. Cláudio, se estiver errado, você me ajuda. Esse John aqui da esquerda tem 4 filhos, né? E ele paga o colégio particular dos 4 filhos com a atividade dele de guia. E ele trabalha em grupos diversos. Ele sai de um grupo, vai para outro, vai para outro. Então, essa é a primeira observação. As empresas não tinham funcionários, né? Empregados, e, portanto, não havia direitos trabalhistas a serem cumpridos. Isso também era outra coisa que era efetivamente muito claro para todos nós. Não havia direito trabalhista algum, o que parece ser uma característica da Tanzânia. Tudo indicava que era uma sociedade extremamente informal. Eu não me lembro, por exemplo, de ter comido num restaurante e ter saído com uma nota fiscal ou alguma coisa do gênero, né? Acho que zero. Então, são em tratando de direitos, né? Essa claramente me pareceu ser uma diferença. Eu não posso dizer se tudo só, eu não dá responsavelmente para falar como é vista a questão dos direitos humanos, por exemplo, de uma perspectiva mais nítida, né, dessa simples viagem ou dessas 2 viagens que nós tivemos. Eu não vi ninguém sendo destratado. Acho que entre eles se tratavam com muito respeito. Mesmo Mbene, que é esse na direita, que era o dono da empresa, se retratava os demais funcionários, de um modo geral, com muita educação. Mas direito trabalhista, me parecia que não havia. Eles recebiam a remuneração que combinavam. Eu acho que o pacote
é aquele ditado antigo, né? Boas regras fazem bons amigos, eles sabiam o que eles tinham que passar lá em cima, né? As condições eram adversas na montanha, eram adversas para todos e para eles também. A alimentação que eles comiam era a mesma que nós comíamos, não havia diferença nenhuma. Eles entravam nos lugares e comiam a mesma coisa que nós comíamos, mas não me parecia que houvesse vínculos trabalhistas, por exemplo. E ao desembargador Cláudio, eu pergunto Cláudio, o seguinte... atenção, Cláudio. Cláudio? Está ouvindo, Cláudio? Desembargador Cláudio? Tá, né? A minha pergunta é a seguinte, ao desembargador Cláudio. Há cerca de 3 meses atrás, eu fui fazer um exame de rotina e parei no hospital. Quando saí de lá, graças a Deus bem, eu notei que as causas referentes a idosos, a pessoas doentes, eu estava vendo com mais sensibilidade. Eu pergunto, houve alguma mudança para efeito de julgamento com relação a alguma situação que passou a pensar de outra forma ou alguma modificação psicológica no seu ponto de vista para análise das provas e julgamento ou não? Uma maior sensibilidade, talvez? Então, eu acho que uma das coisas foi essa que o Eduardo chamou a atenção, ou seja, há um nível de informalidade na sociedade da Tanzânia que mostra que a gente precisa realmente ter um mínimo, não é? E isso valoriza o nosso sistema jurídico, eu acho, que a gente tem hoje no Brasil uma perspectiva de proteção de direito do consumidor, dos idosos, das pessoas em condições vulneráveis, etc., muito maior do que em outros países, não é? E eu acho que isso nos obriga, nós, como magistrados, a dar uma resposta maior à sociedade, no sentido de que os processos não podem demorar muito, que a gente precisa, de fato, ter uma prestação jurisdicional mais eficiente. Eu acho que, nesse aspecto, respondendo à sua pergunta, Peterson, isso realmente me alertou de que a gente tem uma missão muito importante no Brasil. Nós somos, se nós analisarmos até em relação a outros países, um dos países com mais facilidade de acesso à justiça. E esse acesso à justiça, ele tem que ter uma resposta, né? Ou seja, um retorno. As pessoas vêm buscar justiça, vêm buscar uma resposta para um problema, uma solução para um problema, e a gente precisa ser bastante eficiente. Então, isso me estimulou ainda mais a que a gente tenha uma questão da formação e do aperfeiçoamento dos magistrados. Sabe, eu acho que nós precisamos ter, e a gente tem uma magistratura jovem, uma magistratura muito empenhada, uma magistratura grande até, né, em termos de quantidade de pessoas também atuando como magistrados. Então, a gente precisa ter realmente eu diria, um pensamento mais dirigido a essa eficiência do aparelho estatal de prestação de justiça. Eu acho que a gente tem essa missão. O Eduardo falou também essa questão da informalidade na Tanzânia, e um país que talvez ainda muito jovem, né, formado pela Tanganyika com Zanzibar, um processo complexo de colonização alemã, de colonização inglesa. Então, eles vivem realmente um processo de ebulição, um processo histórico que eu acho que, de certo modo, o Brasil já passou. Ou seja, a gente tem hoje uma economia muito sólida, um mercado interno muito grande e uma garantia de direitos que nós, brasileiros, precisamos também assegurar aos nossos compatriotas, né? Eu acho que isso é importante. Eu não sei se estão vendo a foto aqui com o nosso amigo. Estão vendo a foto? Estamos. Então, você vê que você também tem uma formação, uma diversidade de pessoas, isso que o Antônio Carlos Esteves falou, é muito importante, ou seja, são pessoas muito, muito dedicadas a tudo que fazem, sabe? Isso é muito importante.
e eu acho que é isso, sabe? Muito alegres no sentido de fazer com que as coisas que estão acontecendo, e aqui você vê todo esse grupo, eles cantavam, todo esse grupo que conviveu conosco esses dias todos que a gente passou na montanha, eles mantiveram um bom humor, assim, sabe? Uma relação muito, muito, muito agradável. Mas eu acho que a gente, o que acontece depois, né? E depois que a gente desce a montanha, a gente vai ver a força da natureza, que hoje a Tanzânia é o país que talvez tenha maior nível de proteção, por exemplo, dos elefantes, das girafas. A girafa ficou com só o pescoço da girafa. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. A girafa ficou muito... não ficou legal. Mas os safaris e os parques da Tanzânia são parques que precisam ser preservados. Acho que a humanidade toda tem uma responsabilidade enorme de fazer com que esses animais que vivem hoje, e você tem populações inteiras nos vários parques, não sei se o Eduardo fez mais passeios, mais safaris do que eu acabei fazendo só 2, 3, na verdade, 3 parques, mas o Eduardo fez outros parques, e eu acho que é outra, além da experiência da montanha, a experiência dos parques, dos safaris, de ter esse contato com a vida selvagem, não é mesmo, Eduardo? Sim, é muito interessante, os parques são muito bem preservados, você vê populações diferentes, porque a Tanzânia não é um país composto de inúmeras, se não me falha a memória, mais de 100 tribos diferentes, que não necessariamente, em parte até com orientações religiosas diferentes. Existe o litoral árabe, existe o interior não árabe, cristão, enfim, interior negro, a costa mais árabe, com alguma influência ali da Índia na comida, muito curry, muito arroz pilaf, essa coisa toda, e muitas tribos diferentes. Dentre as tribos, a mais interessante são os famosos maçais, né? Que nós, Cláudio, encontramos por dentro das reservas. Eles são muito interessantes porque são pessoas que vivem dentro das reservas. E as reservas em si são extremamente bem conservadas. E a experiência do safari, eu acho que o Cláudio teve uma boa ideia de complementar a questão da subida, porque é uma coisa que se faz normalmente casada. É muito interessante, até porque os nossos guias são quase como aqueles caçadores que a gente via dos filmes antigos de Hollywood, só que eles não matam os animais, mas eles vão dirigindo e, de repente, eles olham para a sua direita ou para a esquerda e eles veem onde você não consegue ver, e eles dizem, lá tem um guepardo, né? A uma distância inacreditável. Ou olhavam para as árvores, você não via nada, e eles diziam, ali naquela árvore tem um leopardo, porque cada animal fica no seu lugar. No alto da árvore são os leopardos, no chão são os leões, e dos gatos, né? E normalmente os guepardos, as chitas, aliás, ficavam normalmente em alguns morrinhos, alguma coisa, um nível mais elevado que permitisse que eles vissem as presas com mais facilidade. E eles enxergavam isso tudo, nós não conseguimos ver, eles enxergavam muito distante. Nós só com binóculos é que conseguimos perceber a presença do animal. E às vezes passávamos perto, né? O Cláudio já não estava mais conosco, mas já na saída, um certo dia, voltando, nós passamos perto de uma moita, assim, e havia vários filhotes de leão, né? Já vou chutar, né, com a minha pouca experiência de leão, mas diria que eles estavam ali com uns 6 meses de vida, claramente com fome, magros, e a mãe, né, tentando caçar em pares, né, para a comida, né, tentando achar alguma presa ali por perto. Tinham feito uma tentativa de alcançar um animal, não tinham conseguido, e os filhotes, cada tentativa daquela era muito desgastante para o animal, então
os filhotes estavam ali esperando que a mãe trouxesse alguma presa que completasse. Então, a experiência dos parques também é muito interessante e novamente, a população sempre nos surpreendendo, eu acho que mais que positivamente, muito mais positivamente do que negativamente, né? Desembargador Jean, temos que ver se tem pergunta, né? Não, tem uma pergunta aqui feita por alguém que eu não sei, SS, pergunta... Pode prosseguir, Eduardo, vai lá. Não, a pessoa pergunta se, após realizar a experiência, quais emoções foram acessadas através disso, o que mudou para os senhores. Eu não sei, eu acho que cada viagem nos surpreende de uma maneira particular. Eu, de um modo geral, nas viagens que faço, chego à conclusão, normalmente, que as pessoas são muito parecidas. O ser humano é muito parecido, é muito igual, aonde quer que se vá. As peculiaridades que existem são menores, as divergências menores do que as semelhanças. E isso é importante. Por exemplo, em relação à população da Tanzânia, eu não sentia nenhuma hostilidade, até talvez porque fosse um país que não fez parte do comércio negreiro, era do outro lado da África. Não havia nenhuma hostilidade. As pessoas eram exatamente como nós. Claro, com diferenças de formação, é natural, acesso à informação que nós tínhamos mais. Mas, sob o ponto de vista da essência, eu acho que essa viagem, como todas as outras que eu fiz, sempre reforçam essa percepção da identidade, da comunhão que nós temos. Né? Que hoje é uma ressalva que eu faço, talvez a sociedade esteja mais frisando naquilo, ou focando naquilo que nós temos de diferente. E quando você viaja e vai a um lugar desse, o que ressalta é aquilo que você tem de igual. Você come junto, você come a mesma comida, você vai ao mesmo banheiro, frequenta os mesmos lugares. Então, eu acho que isso em mim é o que me acentua mais. A sensação de igualdade, de comunhão de interesses e de preocupações, de inseguranças, de medos e tudo mais. Peça, eu tenho uma pergunta aqui que é destinada para o desembargador Cláudio. Não é? Alguma caminhada pelas montanhas no Amazonas? Acho que ele não ouviu, hein? Acho que o Cláudio está sem som. Eduardo, eu vou fazer uma pergunta um pouco sensível para você. Diga. Essa experiência trouxe alguma repercussão no campo da espiritualidade? Olha, eu poderia dizer a você que sim, mas eu, quando fui para a Tanzânia, eu fui lendo no caminho, e aí acho que não tem necessariamente a ver com a subida, e não é necessariamente a ver com a espiritualidade, mas eu fui levando no caminho aquele Meditações do Marco Aurélio, imperador Marco Aurélio Romano, que era, como nós sabemos, um estoico. Né? E o estoico, basicamente, nos ensina a aceitar as coisas como elas são. Você pode até lutar para transformá-las, mas você tem que aceitar a sociedade, aceitar os defeitos das outras pessoas, e as suas imperfeições, aceitar a vida como ela é. E de fevereiro para cá, de janeiro para cá, até por uma série de coisas que aconteceram, experiências que eu vivi, eu tenho, e acho que nesse sentido o passeio se encaixou, né? Ele foi quase como uma colocação em prática dos ensinamentos de Marco Aurélio, no sentido de simplificar a vida, sabe? Eu acho que nós complicamos muito. E a viagem, ela, de certa forma,
esse desafio vem nesse sentido, de simplificação. Se a vida fosse né, mais a procura pela união, pelo simples, etc., ela seria mais fácil. E a viagem, nesse sentido, ela proporciona, ela vai na direção do que Marco Aurélio ensinava no seu livro, de aceitação, de simplicidade, nesse sentido. Mas não acho que tenha sido particularmente uma questão religiosa, pelo menos. Talvez espiritual nesse sentido, da aceitação, da tolerância, mais do que qualquer outra coisa. Ok. Cláudio, voltou o áudio, Cláudio? Ouvem, eu estou ouvindo vocês. Vocês me ouvem? Agora voltou. Ah, vocês me ouvem? Agora sim. Então, eu queria mostrar aqui, não sei se eu peguei só um pedaço do que vocês estavam falando. Eu acho que essa foi uma experiência transcendente. Eu acho que ela ultrapassa aquilo que a gente está acostumado a fazer. A gente sai da posição de conforto e vai para uma posição de total desconforto, não é? Então, eu acho que é uma opção feita no sentido de encontrar, talvez, uma realização de uma coisa verdadeiramente humanitária, transcendente, né? Que ultrapassa o nosso dia a dia, a nossa zona de proteção, a nossa zona de conforto. Por exemplo, essa é uma zona de desconforto, não é, Eduardo? A gente ficar num carro ao lado de uma leoa que está fazendo aqui, talvez com soninho, né? Espero que ela estivesse com sono, não é? Mas com os dentes à mostra, revelando ali que ela é uma caçadora e que ela vai alimentar os seus filhotes. E a gente ficou, que eu estava dizendo, não sei se chegaram a ouvir, nós chegamos a ficar um dia num desses safaris, quase mais de uma hora, observando a estratégia de uma leoa, e a gente não viu o momento que ela deu o bote para pegar o alimento para os seus filhotes, né? Então, a gente ficou ali uma hora olhando e ela ia rastejando no meio da relva e aproveitando a posição do vento. Quando o vento soprava no sentido contrário, ela ia. Quando o vento soprava, levando o cheiro dela em relação aos animais que ela pretendia atacar, ela se escondia. E ficamos lá, por fim, nós desistimos. Ou seja, nós não tivemos a paciência, nem o tempo, nós não tínhamos o tempo também, para ficar ali. E aí o guia falou, ela pode ficar aqui 2, 3, 4 horas na espreita, até o momento dela dar o bote e pegar o animal que ela pretendia caçar. Então, acho que foi realmente uma experiência transcendente, uma experiência que nos engrandece enormemente e que certamente traz para a nossa vida profissional, acho que todos nós, em cada um, nós tínhamos ali, meu filho é médico, nós tínhamos pessoas de várias formações, que certamente voltaram pessoas mais dedicadas a seus afazeres, porque a gente vê como a gente dependia ali, a nossa vida estava dependendo de pessoas, nenhum de nós ficou doente, bebemos aquela água, porque era a água que tínhamos, não é? A água num lugar onde não tem água, e nenhum de nós teve nenhuma doença, nenhum problema de saúde em razão da viagem. Então, isso por quê? Porque nós tínhamos uma equipe muito, muito dedicada a fazer bem o trabalho que eles estavam empenhados em fazer. Eu fiquei muito contente em participar e agradeço mais uma vez ao Eduardo, que telefonou e falou assim, vamos lá, vamos participar disso. Eduardo, então passa aí a palavra final para o Eduardo, depois o Mardogian finaliza, para nós encerrarmos o evento. Eu diria só, Peterson, que eu acho muito importante, e acho que eu e Cláudio sempre tivemos essa coisa em comum. Eu acho que o juiz precisa ter alguma... ele precisa ser mais de uma pessoa, ele precisa ter mais de uma experiência. Ele pode... eu acompanho o Jean, por exemplo, com os passeios que ele faz, os restaurantes que ele frequenta, eu o sigo lá no Instagram. Ele precisa tirar prazer de alguma coisa, né, que não seja exatamente, exclusivamente o trabalho. Ele precisa se completar de alguma forma
com alguma outra experiência. Alguns eu tenho um defensor, colega meu de faculdade, que faz teatro, por exemplo. Aliás, Cláudio já fez, por exemplo, várias vezes, participou das peças organizadas pela Maed, sempre brilhantemente. Outros têm o prazer do esporte, era o nosso colega de concurso, Breno, né? Mascarenhas, meu colega de concurso. Né? E a caminhada é uma dessas coisas. Hoje a Maestro tem um grupo de montanhas, o nosso colega Ronald, né? Eu acho que é de Petrópolis, ele subiu até 6.000 metros do Aconcagua, não conseguiu chegar ao topo do Aconcagua, mas também as condições são mais adversas, é mais frio, mais ao sul. Ele sofreu muito, mas chegou a mais alto do que nós chegamos. O Jean falou 5.500 metros, mas não, já são 5.895 metros. Então, eu acho que esse lado, essa procura por alguma coisa de diferente que nos tire, usando de novo a expressão de Cláudio, da nossa zona de conforto, daquilo que nós fazemos habitualmente, né, que nos iguale, que simplifique as coisas da vida, é importante na formação do magistrado. O direito ele é pesado, né? Nós lidamos com a doença da sociedade, com os contratos descumpridos, com as injustiças. É preciso ter algum outro lado. Pode ser um instrumento musical, pode ser que nos traz o prazer da música, pode ser a caminhada que nos coloca em contato com a natureza, pode ser os vídeos que você posta já da beleza de quando você vem passando por São Francisco, ou em Boa Viagem, e eu vejo que você se encanta com a beleza do dia que você está vivenciando. Meu pai dizia que tem dias que te dão céus que te dão o prazer de estar vivo. Só o céu já te dá o prazer do privilégio de estar vivo. E é preciso, então, viver essas experiências, ter a capacidade de extrair o prazer e a beleza em outros lugares também, para que você se complemente como juiz e consiga, inclusive, ver também o mundo sob perspectivas diferentes, que não só a sua única e consolidada perspectiva. Né? Então, a experiência essa ou outra, se não de caminhadas, mas tem pessoas que fazem passeios de ciclismo, né? Hoje também está muito em moda viagens em que você faz passeios de ciclismo com muita tranquilidade. Então, no meu caso, o Kilimanjaro, como disse o Antônio Carlos Esteves Torres, foi uma superação, porque houve uma derrota. Na vida a gente tem que aceitar, às vezes, as derrotas que vêm, mas só aceitá-las se realmente a vitória foi impossível de ser alcançada. E eu não estava convencido de que eu devia aceitar aquela derrota, achava que numa segunda tentativa, com mais preparação, com o roteiro certo, eu conseguiria chegar ao topo. E foi uma experiência inesquecível. Mais uma, né? O meu filho mais novo ficou certamente encantado, e mais uma que me une a Cláudio, com quem eu tenho tantas coisas em comum. Né? Como ele mencionou, trabalhamos juntos na corregedoria. Eu tenho as fotos daquele período, nós éramos garotos praticamente. Antônio Carlos de Esteves Torres disse que os juízes já bem antigos, ele falou a essa altura, mas já faz 20 anos que nós servimos na corregedoria, portanto, já não éramos antigos naquela ocasião. E mais uma coisa que nos une e que nos liga como amigos mais do que colegas. Foi, portanto, um grande prazer, como também um prazer estar aqui, Peterson e Jean, com essa preocupação do IMB para além do direito, né? Para a vida também, para as experiências da vida, coisas que somam e que nos ajudam na nossa formação como homens. Muito obrigado, obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar aqui. Podemos encerrar? Podemos. O IMB agradece a participação do Eduardo e do Cláudio, né? Nessa nossa tarde/noitinha, do dia 1º de junho de 2023, não é? E aí nós começamos falando da conquista do Monte Kilimanjaro, não é? E acabamos conquistados pelo monte.
Não é isso? A experiência de vocês foi muito rica e realmente levantou o interesse, acredito, em toda a nossa plateia. Passo a palavra à nossa autoridade máxima aqui do nosso evento, que é o nosso presidente, desembargador Pesce, para encerramento. Um abraço a todos. Só para agradecer mais uma vez aos nossos desembargadores Eduardo Guzmão e Cláudio Delorto, uma palestra brilhante, já são brilhantes desembargadores, era isso mesmo que nós esperávamos de vocês. E muito obrigado, desembargador Jean, desembargador Antônio Carlos Esteves e todos que nos assistiram. Obrigado também aos funcionários do Instituto Magistrado do Brasil e boa noite a todos e muito obrigado. Parabéns, desembargadores.